Boa noite, amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o nosso querido GEPEC. Neste início de ano, nós rogamos ao Alto que nos conceda um ano de 2022 de novas oportunidades na prática do bem e que nos fortaleça nos nossos propósitos de verdadeira transformação a nos conduzir a patamares mais elevados, próprios da era de regeneração que já adentramos. Esperança, fé e trabalho, além da perseverança, seja o nosso lema neste ano que se inicia. Pois bem, o tema que será abordado hoje consta no Livro dos Médiuns, capítulo 1, com a seguinte pergunta que foi elaborada por Allan Kardec: há espíritos? Existem mesmo espíritos? E essa pergunta ela foi seguida dos seus comentários e, como sempre, das suas explicações muito coerentes e didáticas. Em primeiro lugar, a dúvida quanto à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles, considerando-os como seres à parte na criação, como se não pertencessem a este nosso mundo. Muitas pessoas, a gente percebe, que apenas conhecem ou ouviram falar dos espíritos através dos contos fantásticos, e a humanidade sempre entendeu os espíritos sob esse manto do mistério, do fenômeno, e em todas as épocas e em todas as culturas, a simples menção à possível aparição de espíritos conduz àquela ideia do medo e de males inexistentes, deve-se dizer logo, que eles poderiam causar. E os espíritos, como diz Kardec, não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo, o corpo físico denso. Daí, a gente entende que a ignorância sobre a sua existência, ela vai levar necessariamente à ignorância acerca de nós próprios. Se não se admitir e conhecer o espírito, não se conhece o homem verdadeiro, não é mesmo? E a ciência oficial, ela não aceita nada que não possa ser comprovado, mediante aqueles requisitos que foi por ela, a ciência, estabelecidos, mas que são incapazes de evidenciar na dimensão física o que na realidade se encontra em dimensões mais sutilizadas, o que é o caso do espírito e do mundo em que esse espírito vive na etapa após a morte. E a ignorância acerca dessas questões espirituais se faz acompanhar, e é fácil perceber, do orgulho e também da teimosia em não querer se debruçar sobre investigação científica criteriosa que certamente conduziria à revelação da existência dos espíritos. Nada vai ser entregue de graça. O plano espiritual, ele espera que haja um movimento de interesse nesse sentido, para poder ajudar nas descobertas científicas. É isso? Pede e a ajuda chega. Bate e a porta abre, né? A gente pensa, né, os bilhões de dólares que estão sendo gastos para se tentar, por exemplo, levar uma tripulação a Marte. Se esse mesmo valor fosse direcionado para que o homem se conheça internamente, descobrindo-se a realidade espiritual, com certeza teria mais sucesso. Mas não há interesse na ciência, nessas questões transcendentais, não é isso? Não há interesse nenhum. Pois bem, mas mesmo assim, mesmo havendo esse desinteresse da ciência, há cientistas de mentes abertas em várias épocas que comprovaram a realidade da alma. Veja bem, comprovaram a realidade da alma, do espírito, e a possibilidade de se manter contato com aqueles que não mais pertencem à terra física, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Por outro lado, não é só a ciência que é culpada. Temos as religiões tradicionais que deturpam as informações milenares
trazidas por mestres de luz e preferiram alterar ou simplesmente rejeitar os textos antigos que retratavam a verdade espiritual. E, nesse caso, eles preferem alterar para objetivar apenas os interesses terrenos, os interesses seculares. E no passado, aqueles que insistiam na busca da verdade arriscavam-se à morte nas fogueiras da Inquisição, não é isso? A história está repleta desses casos. Por isso que a ciência se afastou da religião. Com licença. E essas instituições religiosas, elas admitem a existência da alma, mas elas trazem informações equivocadas quando lhes destinam às almas um céu ou um inferno eterno sem as possibilidades evolutivas proporcionadas pela reencarnação, concebendo essa mesma alma sendo criada em determinado instante, mas porém tendo direito a apenas uma vida física, o que é totalmente equivocado. E segundo essa concepção religiosa, o indivíduo que nasce e vive uma vida no bem, por exemplo, estará destinado ao céu eterno. E aquele que não teve as oportunidades que o bonzinho teve, que vai para o céu, este é visto como um demônio eterno, sem possibilidade nenhuma de se reformar. E aí, como diz Kardec, os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isso parecerá mais conforme a justiça e bondade de Deus do que as doutrinas religiosas tradicionais, que dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente, né? Sem a possibilidade de ser aplicada essa justiça. Pois bem, nós estamos no século XXI, em um mundo de tecnologia avançada, mas ainda somos profundamente ignorantes com referência a essa nossa natureza íntima. A ciência, ela é cega e surda aos espíritos. E, por outro lado, a religião ainda se baseia, ao pé da letra, em textos antigos, escritos à época, há milênios, por homens igualmente ignorantes. Quem eram eles que escreveram os textos sagrados? Eram médiuns, profetas que tinham visões, mas não conseguiam traduzir exatamente tudo o que eles presenciavam, ou que lhes era passado. E o pior, aqueles textos que já vinham com erros de origem eram adulterados nos trechos que iriam ou que vão de encontro a essas meias-verdades que essas religiões tradicionais professam. Justamente eles, os religiosos, que poderiam esclarecer a natureza espiritual do homem. Não é isso? Ciência e religião nos levando à ignorância. Mas antes da gente prosseguir, torna-se o que? Necessário esclarecer o seguinte: é quanto ao conceito e ao uso correto das palavras. Quando se diz, por exemplo, que fulano de tal viu o espírito de cicrano, tem um erro conceitual nisso aí. Eu vi o espírito de não sei quem. Ninguém consegue ver o espírito de ninguém, a menos, em raríssimas possibilidades, que se encontre na dimensão superior, a mais superior, e que ainda não é acessível, né, ao nosso atual padrão evolutivo. Daí que ninguém vê o espírito. Por quê? Porque este é luz, é uma chama crística, e é desprovido das usuais formas de que o espírito se reveste. O que eventualmente alguém consegue ver é o quê? É o corpo astral, ou psicossoma, como André Luiz chama, né, do indivíduo desencarnado. A gente não vê o espírito de ninguém, né? A gente vê o corpo astral, o corpo mental, que é muito mais raro, ou mesmo o duplo etérico de alguém que se aparece nessa situação. E da mesma forma, tecnicamente, não está correto dizer, por exemplo, como a gente vê muito nas obras psicografadas. O Nosso Lar, por exemplo, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Ou também em outros livros, Psicografia de Chico, pelo espírito Emmanuel. Psicografia de Divaldo, pelo espírito Joana de Anjos. Quer dizer, Chico não é espírito, Divaldo não é espírito? Precisa morrer para ser chamado de espírito? Enquanto encarnado não é espírito? Se não podemos ver o espírito
espírito em alguém encarnado, também não vamos conseguir visualizar o espírito quando desencarnado. Somos todos nós espíritos encarnados ou desencarnados, né? Em duas situações, ora aqui no plano físico, ora no plano espiritual, onde a gente usa respectivamente um corpo mais sutil, o corpo astral ou psicossoma, ou então um corpo mais denso, né? É o corpo físico. Mas tudo bem, né? Acostumou-se com essa terminologia, né? É praxe, agora é difícil mudar. É apenas uma questão conceitual, mas vamos em frente. Lembrando que qualquer tentativa de ver o espírito ainda é inócua, o que a gente já viu. E já foi amplamente comprovado foi o quê? A sobrevivência do ser após a morte. E que esse ser ele estava revestido de um outro corpo, o psicossoma ou corpo astral. E também o que foi comprovado foi a possibilidade desses seres desencarnados se comunicarem de diversas formas com o nosso plano atual, o plano dos desencarnados. Então não é demais a gente ressaltar. Ninguém nunca viu um espírito em sua pura expressão. O que se vê é o corpo mais denso de que dispõe naquele momento após o seu desenlace do corpo físico, ou seja, a pessoa consegue enxergar o corpo astral, ou psicossoma, que por sua vez faz parte do conjunto perispiritual elaborado por Allan Kardec. Bom, a crença na imortalidade do espírito e na existência de um ou mais corpos que o revestem sempre esteve presente na cultura de todos os povos, mesmo nos primórdios da civilização. Existem provas de que o homem, lá naquele período do Paleolítico superior, por volta de 30.000 a 10.000 anos antes de Cristo, ele já tinha ideias muito avançadas de um mundo com aspectos sobrenaturais. E, por exemplo, o homem de Cro-Magnon, por exemplo, que representa esse período, né, ele pintava os cadáveres, dobrava os braços sobre o peito e ornamentava as suas sepulturas com enfeites e armas, evidenciando o quê? Que eles acreditavam na vida após a morte, que aquele cadáver, né, ele precisava ser tratado daquela maneira, como se fosse uma preparação para a alma, para o que lhe restasse, né, após a morte, fosse recebido nesse novo plano. Também no hinduísmo, no budismo, eles não tinham um termo correspondente ao perispírito, né, no sentido que Kardec deu de forma abrangente. Mas já naquela época, milhares de anos, eles já tinham noção de um conjunto de corpos que intermediava o corpo físico e o espírito, certo? Encontrando, porém, uma designação individualizada para cada corpo, de que se serve o psiquismo, o princípio espiritual ou o espírito, em suas várias peregrinações dimensionais. Ou seja, essas ideias, elas já vêm há milhares de anos. E da mesma forma também que na civilização antiga, hindu e budista, os egípcios também concebiam a vida após a morte. Não como a sobrevivência de apenas um indivíduo espiritual individualizado, mas de vários componentes do eu, ou seja, vários corpos que o sujeito, ao desencarnar, ele poderia utilizar. Então, assim, o homem era visto, né, por esses povos antigos como um ser setenário, composto de um corpo físico, de um duplo etérico, de um veículo das paixões e emoções, no caso seria o psicossoma, de uma alma animal, de uma alma racional, de uma alma espiritual e superior, a todos esses elementos intermediários, que seria o espírito ou a alma divina. Então, você vê, são conceitos muito antigos, né? E que demonstram essa crença, essa certeza na realidade dos espíritos, que Kardec faz a pergunta logo no começo do capítulo 1. Os chineses também, que conheciam tão bem a anatomia sutil do corpo humano, né, eles acreditavam que os seres, todos nós, eram revestidos de um envoltório semimaterial que permitia a peregrinação do espírito imortal após o desencarne. Enfim, outros povos antigos, como os persas, quem mais? Os judeus, os gregos, e também a gente encontra no cristianismo primitivo essas referências expressas sobre a existência do espírito e principalmente dos corpos que o revestem.
Você vê, o apóstolo Paulo, né? Ele pregava o quê? Isso está lá no Novo Testamento. A existência de corpos celestes e de corpos terrestres, afirmando em suas epístolas que se há corpo material, há também corpo espiritual, que seria imponderável e seria sobrevivente à morte. E ele denominava também esse corpo como alma, que seria o elemento intermediário entre o espírito imortal e o corpo perecível. Olha aí o conceito do corpo astral, né? Ou mesmo um conceito abrangente da conceituação de Kardec, quando ele trata sobre o perispírito, né? Então a gente vê isso lá no cristianismo primitivo, e muita coisa foi tirada dos evangelhos, né? Por interesses do poder da Igreja Católica. E assim, a gente observa Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz: tão arrojada é a tentativa de transmitir informações sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que ela será depois de vencer a inércia da crisálida. A dificuldade que se tem de trazer informações mais detalhadas com relação às informações que vêm do plano espiritual. E é esse mesmo sentimento que outros autores espirituais eles trazem, dessa dificuldade de falar a respeito das vestimentas mais sutis do espírito. Embora seja tarefa difícil aos desencarnados demonstrar essa realidade do corpo espiritual, nós, os que ainda se encontram no plano denso da matéria, justamente pela diferença do alcance das respectivas percepções, as provas da existência do psicossoma, elas podem ser encontradas no lado de cá. E isso foi demonstrado, principalmente nos fenômenos de materialização, desdobramento, fotografia transcendente, bem como nas visualizações que são facultadas pela vidência ordinária. Tudo isso foi comprovado, gente. Isso é que é importante, né? Quando se diz não se provou o espírito, se provou sim. O fenômeno, por exemplo, das manifestações espíritas foram estudados por inúmeros pesquisadores respeitáveis e sob um rigor científico, constituindo a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Basta pesquisar. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto. Admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Por quê? Pela razão, eles dizem, de que seres imateriais, como se o espírito fosse material, como se o corpo astral fosse material, não pode atuar sobre a matéria. E esta dúvida, ela está assentada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem uma ideia muito falsa, errônea, porque entendem os espíritos como seres vagos, abstratos, indefinidos. Isso não é real. Eis que os espíritos, eles são reais e se revestem de vários outros corpos. O que se observa também, as aparições de fantasmas, aquelas histórias de casas mal assombradas, poltergeists, né? E tantos outros fenômenos de ordem espiritual, eles sempre estiveram presentes na sociedade humana, em todas as épocas, em qualquer cultura. E claro que a sua comprovação, ela estaria baseada, né, em termos frágeis, se dependesse apenas dos relatos daqueles que presenciaram esses fenômenos. Seria um objeto subjetivo, porque não houve, né, abordagem científica na observação. E mesmo havendo possibilidades de fraudes e mistificações de toda a espécie nesses processos medianímicos, a gente tem que considerar o seguinte: a seriedade e o rigorismo científico naqueles incontáveis casos investigados por homens sérios e de notável saber científico. E o que é mais importante, isso é importante, muitos deles que fizeram essas investigações científicas, eles eram absolutamente céticos em relação aos fenômenos que observavam.
caso, né, do próprio Kardec, que no início ele era cético em relação aos fenômenos tão em voga, né, na sociedade europeia de seu tempo, mas depois que ele começou a estudar naquela investigação criteriosa, ele convenceu-se pela razão da realidade desses fenômenos, né? O fenômeno da materialização, por exemplo, ele foi comprovado experimentalmente por notáveis pesquisadores. A bibliografia ela é extensa, basta pesquisarmos. Gustave Gallet, Paul Gibier, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, o russo Alexander Aksakov, os brasileiros Carlos de Brito Embaçaí, Hernani Guimarães Andrade e tantos outros que demonstraram a realidade irrefutável de um corpo que sobrevive à morte física e principalmente também a possibilidade de comunicação entre duas ou mais dimensões, a despeito das manifestações em contrário dos meios científicos e de algumas religiões tradicionais. A gente tem, por exemplo, Gabriel Delany, no seu livro A Reencarnação, ele diz que os espíritas foram os primeiros a organizar as chamadas sessões experimentais, rodeando-se das precauções necessárias. Utilizaram-se de critérios bem rigorosos para a análise desses fenômenos. E entre os sábios que deram o seu testemunho favorável à realidade dessa fenomenologia espírita, a gente pode destacar quem? Uma figura importantíssima, que era o Sir William Crookes. Ele era membro da Academia de Ciências da Inglaterra. Era um físico e químico que descobriu o talho e o quarto estado da matéria. Ele concebeu o radiômetro e também inventou o tubo eletrônico de cátodo frio, que produz o que? O raio-x. Então é um cientista da mais alta envergadura. Leon Denis, ele vai nos contar no livro Depois da Morte, que esse Crookes analisava as diversas espécies de fenômenos observados. Movimentos de corpos pesados, execução de peças musicais sem contato humano, aparições de mãos em plena luz, aparições de formas, de figuras, etc. Durante vários meses, o espírito de uma jovem chamada Kate King, ela se mostrava todas as noites aos olhos dos investigadores, revestindo por alguns instantes as aparências de um corpo humano provido de órgãos e de sentidos. Conversava com William Crookes, com sua esposa, com quem estava na assistência, e submetia-se a todas as experiências que eles exigiam. Ela se deixava tocar, auscultar o coração, fotografar. E depois de toda essa manifestação, esses fenômenos, ela se esvaía como uma nuvem tênue, no dizer de Leon Denis. E o Leon Denis diz ainda também, nessa mesma obra, que a Sociedade Dialética de Londres, que era uma das mais respeitáveis instituições científicas daquela época, nomeou uma comissão de eminentes sábios para investigar os fenômenos espíritas, considerados, né, pela sociedade da época como produtos da imaginação. E essa comissão objetivava aniquilar esses fenômenos, demonstrando que seriam fraudes. Ocorre que depois de meses de experiências e estudos criteriosos, essa comissão reconheceu em seu relatório a realidade dos fenômenos investigados, concluindo em favor do espiritismo. A gente observa que dentre os membros desse grupo estava, além do William Crookes, né, tinha o naturalista Alfred Russel Wallace, que também foi um dos elaboradores da teoria da evolução das espécies, embora todo mundo sabe que os créditos foram apenas direcionados para o Charles Darwin. Wallace assim se manifestou, conforme escreveu André Luiz naquele livro que eu falei, quando ele fala dos fenômenos que ele havia presenciado. Quando me entreguei a essas experiências,
era fundamentalmente materialista. Não havia em minha mente concepção alguma de existência espiritual. Contudo, os fatos são obstinados, venceram e obrigaram-me a aceitá-los muito tempo antes que eu pudesse admitir a sua explicação espiritual. Assim como em outras partes do mundo, as materializações também ocorriam no Brasil. Foi uma explosão de casos, né, no meados do século XIX até meados do século XX, essa explosão de fenômenos espirituais. Então, aqui no Brasil também levou muitos investigadores criteriosos a investigar, por exemplo, a mediunidade de Carmílio Mirabelli. Era o Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho, e o próprio Francisco Cândido Xavier. Eram três médiuns, né, que produziam o fenômeno de materialização. E esse processo de investigação ele foi realizado sob a mais rigorosa condição para evitar as fraudes. O Carmílio Mirabelli, ele era reconhecido como um dos médiuns mais completos de que se tem notícia em toda a história da fenomenologia psíquica. E o mais importante, o Mirabelli ele sempre se colocou à disposição dos investigadores sérios para que, através dele, as diversas modalidades mediúnicas de que ele era portador, elas pudessem serem estudadas cientificamente. Ele era um potente médium de efeitos físicos, materialização, desmaterialização, levitação. Era um médium musical e tocava piano e violino, cantava com voz de tenor, barítono e baixo em vários idiomas. Era médium psicopictográfico, ele era psicofônico, em transe, em processo mediúnico, ele falava vários idiomas, psicografava em línguas vivas e mortas, psicografava em chinês, japonês, latim, aramaico, caldeu, persa, árabe, etc. O interessante é que enquanto ele estava psicografando em alguma dessas línguas, ele conversava com as pessoas presentes em outra língua. Está tudo isso registrado, né? Essas investigações, aí só não pesquisa quem não quer. Então é assim, você vai dizer, não existe espírito. Existe sim, tem gente séria que já investigou. E quanto a Peixotinho, tem o Marcel Sotomayor, ele escreveu um livro maravilhoso chamado As Vidas de Chico Xavier. Ele descreve uma sessão de materialização com médium de efeitos físicos. Aí o que ele diz? Às 8 da noite, em ponto, uma lâmpada vermelha iluminou a plateia. Mais de 15 pessoas, entre elas estava lá o Chico Xavier, iniciaram o rito de acordo com o regulamento espírita. Leitura de trechos evangelizados, seguida de comentários. E para atrair espíritos de ordem superior, como diz aqui o Marcel, para facilitar a aglutinação fluídica e conduzir os participantes a uma vibração positiva, Ave Maria de Gounod tomava conta do ambiente. E da cabine onde estava, então, o Peixotinho, saíam clarões coloridos. O corredor era atingido por reflexos verdes, roxos e azuis. E, de repente, apareceu na sala, conta ele, um visitante todo fluorescente. E quem estava na plateia era um delegado de polícia paulista, o Ranieri. E naquela noite, segundo consta no livro, ele foi surpreendido, o Ranieri, pela visita de sua filha, que se chamava Heleninha, e que tinha sido morta aos 3 anos de idade, aos 2 anos de idade, 3 anos antes. Então ela sai, né? Ela sai daquela substância que era doada para o Peixotinho, com a mesma fisionomia e a estatura que ela tinha quando vivia, e com a voz original. Ela cumprimentou o pai, colocou nas mãos dele uma flor brilhante. Aí o próprio Ranieri, ele garantiu, era sem dúvida nenhuma a minha filha, materializada. E ele ficou tão convencido da realidade desses fenômenos que ele escreveu um livro, que é muito interessante,
sobre esse assunto, que é materializações luminosas. Ele conta que o espetáculo das manifestações ele durou pouco, sendo que essas experiências elas foram realizadas por ele próprio e acompanhadas por outros investigadores que estavam também com esse mesmo objetivo. Algumas vezes colocavam latas com cera e ficava essas latas ao lado na cabine onde o médium se exteriorizava, permitindo a materialização da entidade. Aí dissolviam aquela parafina, aquela cera, até 100 graus centígrados, ou seja, fervente. E uma outra vasilha ao lado ficava com água fria. Aí a entidade materializada, né, inclusive vinham iluminadas, elas enfiavam as mãos e os pés nessas latas de parafina quente, fervente, e depois mergulhavam na água fria. Resultado, saíam esculturas perfeitas, mãos, pés, enfim, era uma variedade de fenômenos. Aí o Marcel Sotomayor, no livro que ele trouxe esses relatos, ele disse que na década de 50, Chico Xavier também se animou a realizar sessões de materializações. Ele se deitava na cama, em um quarto próximo à sala, começavam-se a rezar, tocavam uma música suave e começavam então a se materializarem as entidades iluminadas. Em uma dessas experiências, um dos espectadores era um grande amigo de Chico, que chamava Arnaldo Rocha. E ele conta no livro que ele recebeu então a visita de Maria José de São Domingos Ramalho Rocha, que era sua mãe. E ela tratava os filhos como vidrinhos de cheiro, chamava eles de vidrinhos de cheiro. Ninguém na sala sabia disso, muito menos o Chico. E gostava de colocar a mão na cabeça dos seus filhos. Ao se materializar, ela repetiu os mesmos hábitos, né? Aí e ela, em vida, gostava de cheirar rapé. Aí o filho perguntou para ela se ela continuava ainda a cheirar rapé, agora no plano astral. Ela disse que não, mas trouxe a tabaqueira, né, onde você colocava aquele fumo, trouxe a tabaqueira vazia. Já em uma outra situação, aparece uma senhora fulgurante, coberta de véus, e saiu do cubículo onde estava Chico, né, iluminou a sala. O irmão de Chico identificou aquela senhora chegada como Cidália, que tinha sido mãe dele, e era a segunda mulher de João Cândido. E antes de sair, essa madraça de Chico, ela deixou um rastro de perfumes muito grande no ar. Logo depois que ela sai, entra uma outra figura materializada, também feminina, que era Meimei, que era ex-mulher do Arnaldo, que estava lá na sala. Ela cumprimentou a todos, né, como conta no livro, e pediu que se aproximasse uma pessoa, um jovem tuberculoso, que tinha ido para tomar um passe, para ver se conseguia alguma cura. Ela então envolveu o peito daquela pessoa com uma iluminação fosforescente, e todo mundo que estava na sala pôde ver os órgãos internos da pessoa. Tudo isso é anotado em atas, tudo isso registrado com muito rigor. Logo depois surge Emmanuel, que fala, né, que o que todos tinham acabado de ver era muita responsabilidade para todos, né? Ou seja, a espiritualidade maior estava trazendo esses fenômenos, né? Como Emmanuel dizia, né, para que não houvesse mais dúvida, que divulgasse, né, que se debruçasse nessas investigações. Mas parece que ficou só por aquilo mesmo na época e ninguém mais quis se aprofundar nessas investigações tão criteriosas que foram feitas na época. E aí, o pior é que se diz, né? Ninguém até hoje não provou a existência dos espíritos. A existência dos espíritos em si, não. Né? Os espíritos, eles aparecem já em uma nova realidade, com seu corpo mais sutil.
assim como nós somos espíritos, espíritos encarnados. No entanto, ninguém não diz que nós não existimos. Somos espíritos, espíritos revestidos de um corpo denso. Aqueles que passam para a outra dimensão continuam espíritos, revestidos de outro corpo. Um corpo de matéria ainda, mas uma matéria mais sutilizada, né? Então é tudo como diz Chico, como diz Kardec lá no início, né, dos seus comentários, de que a ignorância, é importante a gente destacar isso aí, é por causa da ignorância que ainda se diz que não existem os espíritos, não é? Outra coisa também que a gente tem que ressaltar é que não só a ciência, mas também a religião causa toda essa confusão e essa descrença na realidade espiritual. Desses estudiosos, né, do fenômeno das materializações, apenas com esse fenômeno, fica claro que o indivíduo desencarnado passa a se utilizar de outro corpo mais sutil, mas ainda corpo material, e que a vida prossegue, inclusive com a possibilidade de comunicar com os que aqui ficaram, porque todas essas provas levam a isso, né, no fenômeno da materialização. E outros cientistas também de mente mais aberta, eles sempre buscaram essas investigações. Às vezes por causa do medo, como Jung, né, que não pôde demonstrar efusivamente, ressaltar tudo aquilo que ele vivenciou nessa questão espiritual, né, por medo da academia. Mas vamos lá. Bom, além do fenômeno da materialização, que comprova a existência dos espíritos, né, com seu corpo astral, a gente tem o quê? Tem um fenômeno anímico do desdobramento, que é também conhecido como emancipação da alma. Quem já vivenciou esse fenômeno, que é também chamado de projeção astral, experiência fora do corpo, e que é conhecida pelos parapsicólogos ingleses como OBE, Out of the Body Experiences. E também quem já passou pela situação dramática de morte aparente, e os relatos são imensos, fica marcado porque constata concretamente de que a consciência estava atuando fora do corpo físico. Passa, então, a ter certeza, por essa experiência marcante, de que existe uma outra realidade superior à da matéria, e que a consciência atua tanto no cérebro físico quanto no espiritual, a depender de onde estiver sintonizada. Porque quando observa o corpo inerte dormindo, naquele sono profundo, e de repente se vê fora daquele corpo, se vê duplicado, sentindo-se leve e de plena posse de uma consciência, aí já entende claramente, por experiência própria, já não é mais uma questão de fé, que algo de si é capaz de se exteriorizar e, consequentemente, de sobreviver à morte física. Ele compreende o quê? Que o seu verdadeiro ser não é aquele corpo prostrado do qual ele havia se afastado, embora ainda esteja ligado a ele por um cordão energético, que é o chamado cordão de prata, né? Então, esses são casos de comprovação subjetiva da existência de outro corpo mais sutil e que pode abrigar a consciência, né? Quando o indivíduo se desdobra, né? Esse fenômeno é de uma evidência marcante para quem vivencia. Temos também a fotografia transcendente, né? Onde se consegue fotografar o corpo astral, né? Existem relatos de Aksakov, de Leon Denis, de vários outros estudiosos da época, né? Então são várias situações já comprovadas da realidade desse espírito. Temos também a transcomunicação instrumental, TCI, que foi desenvolvida pelo sueco Fredrik Jurgenson,
e onde através de aparelhos eletrônicos se conseguiu gravar a voz, né, e mesmo imagens de entidades desencarnadas. Bom, vamos, antes da gente terminar, vamos então ver o seguinte, para a gente encerrar esse nosso capítulo, que eu estou vendo aqui, o tempo já está se esgotando. Tinha mais coisa para a gente falar, mas depois a gente fala uma outra época. Então é o seguinte, se alguém chegar para a gente perguntar, cara, espíritos existem? O que é certo a gente fazer então? Entrega um espelho. Olha aqui no seu rosto. Você está vendo um espírito. Olhe para o seu rosto e você vai estar vendo um espírito. Você está de frente de um espírito revestido de um corpo de carne e osso. Veja quem tiver olhos para ver. E não vamos perder o nosso precioso tempo com quem não quer enxergar uma realidade que lhe é própria. Porque, afinal, nós todos, mesmo os que não acreditam, nós todos somos seres espirituais imortais com uma destinação comum: a felicidade total e a resplandecência da luz que está no mais profundo do nosso ser. Somos espíritos, os espíritos existem, nós existimos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco sempre. Obrigado a todos. Boa noite.